Na perspectiva humana, esperança é o ato de aguardar aquilo que se deseja obter. É uma expectativa na aquisição de algo que se quer muito. É uma visão otimista baseada na possibilidade de que alguma coisa que se deseja venha a ocorrer. A esperança humana é, portanto, a confiança na hipótese de que algo bom irá acontecer. Mas como ter esperança quando as realidades da vida são tão duras e hostis? Como ser otimista em um mundo onde existe tanta dor e tanto sofrimento? Como cultivar a esperança diante de tantas realidades que evidenciam as nossas limitações e esmagam o nosso ego? Como confiar em algo que perece, se deteriora e se extingue com o tempo? Como ter esperança se as perdas são tão marcantes, as felicidades tão passageiras e a morte tão real? Entretanto, existe um outro tipo de esperança. Uma esperança que é como uma âncora para a alma, que nos sustenta, nos firma e nos fortalece. Uma esperança viva, que não é baseada em nossa força ou capacidade humana de realização. Uma esperança que nos faz olhar para o futuro, por cima e para além das circunstâncias, e sorrir. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Firmados nessa esperança, vivamos o hoje à luz do que nos aguarda no futuro. Alguns dizem que a esperança é a última que morre. Para nós, contudo, ela nunca morre, pois está firmada naquele que venceu a morte e reina para sempre. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus e nós vamos tratar desse tema agora no capítulo 11, a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, repita comigo, quando chamado? Abraão, quando chamado, aí vamos lá, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos.
e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor, amém, gente? Olha só, esse capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele vai trazer a história de vários homens e mulheres que, lá no Velho Testamento, foram homens e mulheres de fé, foram heróis para Deus. Aqui já estamos no Novo Testamento, em alguns casos, milhares de anos depois dos acontecimentos relacionados a essas pessoas. E o escritor dessa carta aos Hebreus, no Novo Testamento, começa a fazer menção ao passado. E começa a falar de algumas pessoas que foram notáveis na sua capacidade de ouvir a voz de Deus, de atenderem o chamado de Deus e de serem, gente, convidados a fazer coisas inimagináveis. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós servimos ao Deus da vida, Deus nos convida para fazer coisas inimagináveis. Amém, gente? Quando nós servimos ao Senhor da história, nós somos convidados a fazer coisas que nós não conseguiríamos fazer sozinhos, que nós talvez não acreditássemos que fossem possíveis. E certamente Deus nos convida a fazer coisas que nos surpreendem e que nos fazem crescer além do que cresceríamos se nós não tivéssemos sido convidados para isso. Abraão, especialmente esse sobre quem nós lemos, ele é um homem que é chamado de pai da fé, ou pai Abraão. E curiosamente Abraão, quando foi chamado, por isso que eu pedi para que vocês repetissem, né? Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando chamado, ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde seria sua herança. Não dá para falar em fé, não dá para falar em esperança, não dá para falar em vida com Deus, primeiro, sem que nós sejamos pelo próprio Deus chamados. E eu tenho insistido nisso, nessa tecla. Deus sabe que eu não viria sozinho. Deus sabe que eu não escolheria. Deus sabe que quando eu disse sim para Ele, Ele já tinha dito sim para mim. Deus sabe que quando eu resolvi entregar a Ele o meu coração, uma obra de ressurreição dentro de mim, dentro do velho homem, tinha acontecido para que eu pudesse segui-lo. O chamado de Deus, a vocação de Deus, é algo irresistível. E não tem nada a ver com o que é chamado, tem tudo a ver com aquele que chama. Não tem nada a ver com o que é convidado, tem a ver com aquele que convida. Não tem nada a ver com aquele que é salvo, mas com aquele que salva. Não tem nada a ver com aquele que ouve e vai, mas tem tudo a ver com aquele que chama e realiza. Se Deus nos chamou, Ele realizará em nosso coração tudo o que seja necessário para que faça sentido em nossa vida segui-lo. Não conseguiríamos segui-lo de nossa própria vontade, pela nossa própria força. E aqui, gente, eu quero dizer uma coisa muito especial a vocês sobre fé, sobre esperança, sobre vida com Deus. Abraão não era um homem, quando Deus o chamou para uma grande aventura. Que aventura Deus chamou aquele homem? Primeiro chamou aquele homem para uma aventura de deixar a sua casa, a sua parentela, e dirigir-se a um lugar que Deus mostraria para ele. Aquele homem ouviu de Deus e foi convidado para a aventura de já, digamos, cheio de dias, já com muitas décadas de existência, ser pai de uma grande nação, ser pai de milhões de pessoas. Agora imaginem só que semente poderosa Deus fez frutificar de um homem que a Bíblia diz que não tinha mais vitalidade para procriar, e ao mesmo tempo uma esposa que, segundo o relato bíblico, que você pode conferir a história inteira lá no livro de Gênesis, Hebreus aqui faz apenas um resumo das principais partes, mas se você for lá em Gênesis, você vai observar que Sara, a esposa de Abraão, ela não tinha condição alguma de procriar, porque ela era estéril. Então, nós temos aqui, gente, um casal impossível, impossível de ser viável.
E olha, isso nos ajuda profundamente na nossa obra de evangelização, de convencer as pessoas sobre o amor de Deus, e ao mesmo tempo acalma o nosso coração. O que é que acalma o nosso coração? Acalma o nosso coração, gente, a convicção de que se Deus me chamou, Ele se responsabilizará por todas as coisas. Ele se responsabilizará por todas as etapas. Se Ele me chamou, é porque Ele está na minha frente. Ele já foi. Se Ele me chamou para segui-lo em uma aventura de fé, em uma aventura de esperança, é porque Ele vai prover todas as nossas necessidades. Quem diz amém por isso? Amém. Poxa, isso enche o nosso coração de esperança. O que nós temos aqui é um homem que foi convidado, que foi chamado por Deus de uma terra de pagãos. Abraão, gente, não era absolutamente o melhor dos homens daqueles tempos. Abraão não era absolutamente a pessoa mais indicada pelos padrões humanos. Se você fosse Deus e fizesse uma seleção no RH da sua empresa, Abraão não teria sido aprovado de jeito nenhum. Você não escolheria. Você não escolheria Abraão para sua empresa. Você não escolheria Abraão para confiar nele a procriação e a lotação do mundo, a multiplicação, o encher o mundo de pessoas. Vejam bem, ele tinha em torno de 80 anos quando Deus o chamou, sua mulher tinha 70, ela era estéril, ele já tinha 80 anos, não tinham tido filhos, e Deus chama exatamente aquele casal. Eu quero dizer uma coisa, para mudar o mundo, Deus não precisa de gigantes, Ele precisa de pessoas que Ele escolhe do alto de todas as suas fraquezas, do alto de todas as suas limitações, do alto de todas as suas incertezas, do alto de todos os seus medos. Deus olha para você e olha para mim e diz: sai da tua terra, da tua parentela. E isso tem um significado de deixar para trás a velha vida e segui-lo na direção daquilo que Ele tem para nós. A conversão é exatamente isso. É um processo em que nós somos movidos a sair de um estado de autogestão para ouvirmos uma voz que nos leva para um lugar que nós não sabemos onde é e que nós não sabemos o que nos espera. E aqui tem algo muito especial no verso 8, quando diz assim, vamos ler comigo de novo o verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de serviço a Deus não vem com mapas. Hoje, a tecnologia nos ajuda a usar o celular e dizer assim, eu quero ir para a rua tal, aí eu boto aqui, pá! Qual é a rota que você quer? A rota que é a rota menos, a rota que é a rota mais? Qual a rota que você quer? A rota mais próxima, a mais rápida, a mais distante? Quando Deus nos chama, e Ele nos chama para a aventura de ouvir a sua voz, e isso é esperança. Eu não consigo ter esperança sobre aquilo que eu vejo, sobre aquilo que eu sei por antecipação. E olha, gente, quando Deus nos converte ao seu coração, Ele diz, vá para um lugar que eu vou te mandar. A vida com Deus, de fé e esperança, é uma vida no caminho. No caminho. Siga, vá. Eu estarei com você. Eu desvendarei os mistérios aos poucos. Mas nós, geração Waze, geração celular, geração conexão total, full, hiper, mega, rápido, 80 mega que no final não dá 80K. Você já passou por isso na sua casa? Isso aqui é uma reclamação às empresas. Olha só, nós temos o desejo, a necessidade de ter um controle da rota.
Mas Abraão foi convidado sem o controle da rota. E Deus te chama e diz assim: meu filho, talvez você não saiba exatamente qual é o próximo passo que você tem para dar, mas uma coisa eu te garanto: eu seguro a onda. E uma coisa eu te garanto: se eu te chamei, eu vou assegurar todos os meios necessários para que você chegue onde eu quero que você chegue. Amém? Então, Deus diz isso para Abraão. Então, Abraão é chamado para um lugar onde ele não sabe exatamente onde é, e para uma tarefa que ele não teria humanamente condições de realizar. E isso é vida de fé e de esperança. É um Deus grandioso chamando um povo pequeno como nós para ir para lugares que nós não sabemos exatamente onde são, para fazer coisas que nós não temos armas e não temos capacidade pessoal para fazer, e para sermos chamados de loucos. Nessa sequência, gente, a gente observa, já mais à frente, né? Depois que Deus, ele escolhe e ele sai da sua vida, sai da sua família, ele vai dizer assim, que Abraão, ele esperava uma cidade cujo arquiteto é Deus. E hoje de manhã eu falei sobre um equívoco muito grande que às vezes nós colocamos, de achar que a verdadeira promessa de Deus para o povo de Israel seria aquela terra. A terra de Israel, maravilhosa, ela é uma prefiguração da cidade cujo alicerce será o Senhor e cujo construtor será o Senhor. Tudo bem, Abraão saiu da Caldeia e foi ali para a terra prometida, ele foi ali para onde é hoje Israel, mas a própria Bíblia vai dizer aqui, ele esperava a cidade, verso 10, ele esperava a cidade que tem alicerces e cujo arquiteto é edificador, ou seja, cujo projetista e cujo executor é o Senhor. Gente, não há nenhuma cidade construída com mãos humanas que se assemelhe ao plano de Deus de fazer o novo céu e a nova terra. Mas é óbvio, quando nós olhamos para essa história e sabemos sim que aquela terra onde eles estão hoje, os judeus, é uma terra que foi escolhida, portanto é santa, portanto foi separada por Deus para um propósito, mas não é exatamente aquela cidade o plano final de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque esse mundo não pode nos assegurar em nenhum dos nossos feitos, dada a nossa transitoriedade, temporalidade, dada a nossa insensatez, dada a nossa limitação humana, não há nenhum lugar no universo criado, em que nós possamos ter a âncora da nossa vida. Esperança, a palavra esperança, quando você vai analisá-la no original, ela tem a ideia de algo que é como uma âncora, que me segura, que me sustenta, que eu posso confiar, que os mares podem vir revoltos, mas eu estarei ali, sabe? A esperança é como um ancorador, é como um porto seguro, onde eu paro o barco da minha vida e lá ele é sustentado. Mas vamos lá, o que nessa vida humana, o que nessa dimensão da existência, emprego, ou trabalho, ou família, ou carro, ou título, ou beleza, ou o que quer que seja, qual dessas coisas tem a possibilidade de ser uma âncora, um lugar permanente, em que eu tenha condição de atracar o barco de todas as minhas expectativas da minha vida? Nenhuma. E aí eu me lembro de uma história que eu contei de manhã, eu gosto demais, eu não sei se as personagens envolvidas estão aqui agora nesse culto, ou se estão no das 7, mas eu vou evitar citar nomes. É interessante que os jovens da igreja, não sei se foram jovens, ou se foi o grupo de casais, ou se foram os homens, resolveram fazer um acampamento, não sei aonde aí, um retiro, não sei aonde aí, e um dos
um dos voluntários foi lá conhecer o lugar, voltou, trouxe boas notícias e tudo mais, né? Disse que era maravilhoso o lugar e tal. E resolveram voltar lá para fazer um checklist, era algo assim. Ou já estava indo com um outro no dia do retiro. Então, esse que tinha feito a inspeção voltou, né? Disse que era muito bom. E quando chegou, enfim, parece-me o dia do retiro, ele foi em um carro com um amigo para, enfim, irem para esse evento da igreja. E quando eles chegam no lugar, e dobrava aqui, dobrava acolá, estrada carroçal e estrada de barro, e entrava e dobrava à esquerda e passava, e ia e voltava. Eu acabei disse, rapaz, o que está havendo? Rapaz? Ele já foi para lá e para cá, tu não acha esse negócio? Tu não já veio aqui? Você não já veio aqui? Como é que você fica para lá e para cá? A gente não acha. Eu disse, não, é o seguinte, a gente tem que achar a vaca. Eu disse, como assim achar a vaca? Eu disse, não, porque a gente dobrou onde tinha uma vaca. Só que isso tinha sido há um mês atrás. Onde o diabo dessa vaca estava? Se aquela vaca tinha sido comida, se aquela vaca tinha sido assassinada, se o carro passou em cima da vaca, se o boi carregou a vaca. Mas olha, a gente ri porque é um fato realmente pitoresco, mas eu vou dizer uma coisa para você, a herança dessa vida é igual a procurar as vacas que servem de marcos para nos direcionar e para nos sustentar. É impossível que algo que se move, algo que é movediço também, possa servir de fundamento para nós. É impossível, não tem condição nenhuma. É por isso que a Bíblia diz que a cidade que aquele Abraão estava em mente quando Deus o chamou, era algo muito maior do que aquele lugar ali que hoje é Israel. Porque ele estava, a expectativa de Abraão, quando viu que Deus estava intervindo na história, é que Deus interviria para construir um novo mundo. Gente, essa palavra parece muito simples, mas quando a Bíblia diz que Abraão esperava uma cidade cujo arquiteto e cujo construtor é Deus, ele está querendo dizer o seguinte: a humanidade absolutamente não tem como, pelas suas próprias experiências, esforços e conhecimentos, trazer à realidade todo o bem, trazer à realidade toda a perfeição que só o próprio Deus trará à tona. Como é que isso nos ajuda? Como é que isso nos ajuda? Nós estamos vivendo um tempo complicado no Brasil. Nós estamos vivendo um tempo complicado no mundo. Como é que isso nos ajuda? Como é que essa percepção nos ajuda? Nos ajuda a dizer assim, gente, olha só. A nossa esperança não vem do Palácio da Redenção, da Granja do Governador, do centro administrativo da Prefeitura de João Pessoa. A esperança do mundo não vem do Planalto. Não vem da esplanada dos ministérios. Não vem da ONU, não vem da OEA, não vem da OCDE, o Clube dos Ricos. A esperança do mundo. E essa é a esperança que nós cultivamos, ela não é movediça, a esperança do mundo, a esperança da humanidade vem do Senhor. E essa é a âncora para a nossa alma. Ela nunca será movida. Ela nunca será destruída, ela nunca prescreverá, nunca estará ultrapassada. E nós vamos ver domingo que vem que essa herança que Deus prepara para a sua igreja, ela não perece, ela não macula-se e ela não perde nunca o valor. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, façamos o nosso melhor nesse mundo, façamos o nosso melhor no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, façamos o melhor, cuidemos do nosso corpo, cuidemos da nossa alma, cuidemos da nossa inteireza, faz o possível, mas deixa que Deus cuide no final, porque no final das contas é Ele quem vai cuidar no final, é a Ele que chamou Abraão, que deu os passos a Abraão.
E aí vem uma coisa muito curiosa. Quando nós somos chamados por Deus para uma vida de fé e esperança, como foi Abraão, tem momentos que as coisas parecem tão improváveis. Elas parecem tão absolutamente impossíveis de acontecer, como era o caso daquele casal procriar. E olha só, e o tempo foi passando. Ele já não tinha mais 80, ela já não tinha mais 70, eles já estavam chegando ali aos 85 ele, 75 ela. E cada vez que o tempo passava, as coisas se tornavam mais improváveis. E aí o que é que eles resolvem? Especialmente ela, Sara. Ela chega para o marido e diz assim, ó, eu não tenho, você sabe que eu sou estéril, nós nunca tivemos filho. Deus está dizendo que nós vamos ser pai de milhões de pessoas, de uma multidão incontável, como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. Então nós vamos fazer assim, toma aqui a minha serva, toma aqui a minha serviçal, a Agar, deita com ela, tá? E esse filho será o nosso filho. Vai ser o seu filho biológico e meu filho do coração. Toma aqui, deite com ela. No afã de ajudar a Deus, e tem muita gente aqui querendo ajudar a Deus, e quando você começa a ajudar a Deus, na tentativa de tornar plausível o que só Deus é capaz de fazer, você se atrapalha totalmente. Eu tenho conhecido muita gente de boa vontade que tem tentado dar uma mãozinha a Deus, porque ela faz a seguinte reflexão: não dá para Deus fazer desse jeito, então eu vou ter que fazer desse jeito daqui. Então eu vou ter que ajudar a Deus. Ou será que ele não estava falando de maneira metafórica, simbólica? Então eu vou ajudar a Deus. O casal entra em consenso, o casal entra em um conselho de ideias e resolvem ajudar a Deus. E nessa tentativa de ajudar a Deus, Abraão deita-se com Agar, a serva de sua esposa, ela engravida, nasce o seu filho chamado Ismael. Para encurtar a história e a gente não ir muito longe, Ismael não era o filho da promessa que Deus tinha dado a Abraão e Sara, mas Deus amou aquele menino, Deus abençoou aquele menino, e Deus disse que ele também seria numeroso, e ele seria feito um cavalo brabo, e que os descendentes daquele menino iam ser fortes. Agora eu vou dizer, ainda tem gente que não acredita na Bíblia. Uma profecia dessa que foi dada lá atrás, quando a gente nunca imaginava o mundo moderno como hoje. Ismael, gente, é reconhecidamente o pai do povo árabe. É o pai do islamismo, em um certo sentido. E aquela briga que começou a ter dentro da casa de Abraão, entre a mulher que não tinha filhos e a serva que procriou, começou a se tornar uma coisa insustentável. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, gente? A Bíblia não diz que Ismael começou a brigar com seu irmãozinho Isaac, não, mas que a mãe dos dois brigava com força. Moral da história, às vezes não são os filhos que brigam, são os pais que brigam. Mas o fato é o seguinte, que chegou a hora de Deus fazer o impossível. Chegou a hora de Deus dar a promessa. E aí, Sara engravida. Os conflitos se tornaram insustentáveis. Sara pede para que Abraão despeça a sua mulher. A sua mulher não, a mãe do Ismael, e junto com o filho Ismael. E Sara engravida. E nasce Isaac. Aquele homem que recebeu um convite sem mapas e uma promessa de procriação, sem nenhuma plausibilidade biológica, ele agora vê a sua esposa, já com 90 anos de idade, grávida. E nasce o pequeno Isaac. Glória a Deus, nasce o pequeno Isaac. E aí Deus faz algumas coisas, gente, que para alguns, e aí a maldade às vezes está na cabeça e no coração de quem interpreta. A Bíblia vai nos contar aqui, no verso 17, leia comigo, por favor. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs a
Deus o pôs Qual foi a prova? Quando o menino estava crescidinho, ele disse: agora você vai fazer o seguinte, pega o menino, leva no Monte Moriá, sacrifica esse menino para mim, mata esse menino. Aí o povo olha para isso, meu Deus, que Deus caprichoso, sanguinário, que coisa mais absurda, como é que isso pode acontecer? E aí não entendem, gente, o que é que está por trás de toda aquela cadeia de expressões, de coisas impossíveis e também o simbolismo naquele momento. O velho Abraão pega o seu pequeno filho, único filho, com a sua esposa. Ele pega o menino, ele pega a madeira, ele pega todos os objetos necessários para um holocausto, para um sacrifício. E ele vai com os seus servos ficam em um certo lugar. E ele diz: espera aí que a gente vai voltar. E ele começa a entrar, talvez na maior contradição da vida dele, no maior dilema da vida dele. Porque qual era a promessa, irmãos? A promessa é que ele sairia daquele lugar sem mapa, ia para um lugar que ele não conhecia, iria ter um filho que ele não podia, e que aquele filho iria povoar a terra, e através da descendência daquele filho que ele teria com a sua esposa, todas as nações da terra seriam abençoadas. E naquele momento que o menino vem, depois de décadas, depois de sofrimentos, depois de lutas, Deus diz: agora mata! E tem gente que usa até isso para dizer: Deus está pedindo o seu Isaac. Eu não tenho nenhum problema quanto ao uso dessa expressão. Deus está pedindo o seu Isaac. Não, mas peraí, você não entendeu nada. Calma aí. Calma aí. A prova ali era muito mais complexa do que o que você imaginaria. Qual a promessa que Deus tinha feito a ele? Que no filho dele iria ser uma grande nação? O filho não chegou? Deus não prometeu? E agora Deus pede para morrer, para que ele mate. E ele leva o menino, vai ao monte, e a Bíblia vai dizer assim, que ele pegou todas as coisas, todos os objetos, a madeira, a lenha, o instrumento ali que ele iria usar, alguma pedra, não sei como é que ele iria tocar aquele fogo. Ele iria matar, ele tinha um cutelo para matar o menino dele, para matar o filho dele. E eu fico imaginando aquele menino que não era um bebezinho, tá? E o pai coloca ele sobre a pedra, e eu acho que ele pergunta: pai, que brincadeira é essa? O senhor está querendo brincar de quê? Vamos brincar de esconde-esconde, pai, é melhor. Pai, o que é isso? Pai, eu estou vendo todas as coisas, eu estou vendo a madeira, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo... Mas cadê o cordeiro? Sem dizer: é você. Ele disse: meu filho, o cordeiro Deus vai prover. Deus proverá o cordeiro. A grande questão é que quando Abraão diz: Deus proverá o cordeiro, não passava nem um pouquinho em seu coração que tratar-se-ia de um animal que iria aparecer naquele momento. Isso não está claro no Velho Testamento, mas aqui no Novo Testamento está muito claro a explicação pela qual ele tomou aquela decisão de oferecer o filho a Deus. É porque ele confiou em algo que é o centro da fé cristã. Qual foi a confiança que fez com que Abraão matasse o filho? Ele disse: se Deus está pedindo para matar, e se Deus disse que é nesse filho que ele vai abençoar todas as nações da terra, o autor aos Hebreus vai dizer assim, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ou seja, Deus queria ali testar
A prova de Deus não é se Abraão gostava ou não do filho, se ele iria ou não, como é que seria essa entrega. O que Deus queria que Abraão soubesse, gente, e aí é o elo de ligação entre o Velho e o Novo Testamento, aliás, é o elo de ligação de Gênesis a Apocalipse. É a certeza que esse mundo caído e destruído pelo pecado, onde nós sofremos, adoecemos e morremos, vai ser restaurado por Deus no último dia. E esse mundo escravo do pecado e morto, ressuscitará em um novo céu, em uma nova terra, onde habitarão a justiça. Essa era a consciência. Essa era a consciência que Deus queria despertar em Abraão. E essa é a consciência que Deus quer despertar em nós e toda a Escritura. Gente, se lhe perguntarem, me diga uma coisa. Qual é o centro da sua fé? E eu preciso dizer isso. Eu preciso loucamente te dizer isso. Vamos perguntar, peraí, o que é ser cristão? O que é ser crente? Digamos assim, essa palavra. Um tanto quanto caricaturado. Se lhe perguntarem hoje o que é ser cristão, o que é ser crente, me diga aí. Aí você vai dizer, acho que não roubar, né? Não matar, falar falso testemunho, amar os irmãos. Gente, você sabe qual foi o maior golpe que Satanás deu na igreja? Foi reduzir a promessa da ressurreição ou da restauração de todas as coisas, reduzir isso a um código de ética. O maior golpe que a modernidade fez com o cristianismo não foi fechar suas igrejas, não foi calar os padres, os pastores na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra. O maior golpe do iluminismo, da modernidade sobre o cristianismo, foi simplesmente reduzir a fé cristã a um código de conduta. Aí você diz, isso não é importante? É importante, lógico que é. Mas não é o coração da coisa. O coração da coisa, e mais, o coração da coisa já tinha sido, por Deus, plantado no coração dos antigos no Velho Testamento. O coração da coisa, gente, é que o propósito de Deus é de destruir aquilo que mais nos atemoriza. E todo mundo aqui sabe o que é: a famigerada morte. A famigerada destruição desse corpo. Então, aqueles que têm o cristianismo apenas como um código de moralidade, eles vão tentar mudar o mundo com esse código de moralidade, certo? Sim ou não? Defender os direitos e vamos para cá, tá. E também não há nenhum problema a gente lutar pelo bem. Mas o problema é que nós não vamos conseguir transformar o mundo com esse código de conduta. Nós vamos agradar o coração de Deus, nós vamos ser testemunhas de que Deus existe em nós. Muitos correm o risco de reduzir de maneira total e completa a sua vida a um código de sims e nãos, à espera da morte e de um céu invisível, um céu imaterial. Mas o projeto de Deus, meu irmão, para o mundo, para você e para toda a criação, é fazer a mesma coisa que Ele fez com Jesus. Ressuscitá-lo dos mortos. Abraão pensou, Deus me prometeu um filho. Demorou, mas ele chegou, e agora ele pede que eu mate. E eu vou matar. E eu não vou matá-lo por uma obediência cega. Eu vou matá-lo porque eu sei que ele não pode se contradizer. Eu vou matá-lo porque eu sei que ele não pode se negar.
Eu vou matá-lo porque as suas promessas permanecem. Eu vou matá-lo porque se o meu filho morrer agora, e Deus disse que é através dele que o mundo inteiro chegará ao conhecimento da verdade ou será abençoado, então se eu matar o meu pequeno Isaque, Deus vai ressuscitá-lo dos mortos. Eu quero dizer uma coisa. Abraão morreu, Isaque morreu, Jacó morreu, José morreu, seus irmãos morreram, Davi morreu, Salomão morreu, os reis de Israel morreram, os reis de Judá morreram, os profetas morreram, Maria morreu, José morreu, Paulo morreu, Pedro morreu, pessoas que você ama morreram e continuarão morrendo. Mas a minha esperança, a sua esperança, está em um fato, de que Deus proveu de verdade um cordeiro para morrer pelo mundo, para que o mundo tenha vida. Agora imagina só o drama de Isaque versus o drama de Jesus. Duas personagens. Isaque olhou para o pai e deve ter dito: pai, cadê o cordeiro? E o pai dele, Abraão, disse o quê? Deus proverá. Algumas centenas de anos se passaram. Jesus vem ao mundo, encarna, vem para morrer no nosso lugar. E naquele momento, naquele instante, naquela hora, Jesus, sabendo que ia ser sacrificado no madeiro, ele conversa com o pai e diz: pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Naquele momento profundo, o que nós temos é que o Filho de Deus, o Santo Filho de Deus, tomou o lugar de todos nós. No grande espetáculo, no cruento, doloroso, inominável acontecimento da crucificação do próprio Filho de Deus. Deus poupou Isaque, mas o Pai não poupou Jesus. E quando ele vai à cruz e ressuscita, irmãos, nós temos muito mais do que um código de conduta. Nós temos muito mais do que uma moralidade judaico-cristã. E eu vou dizer uma coisa para você. Vai muita gente para o inferno com a sua moralidade judaico-cristã. Porque reduziram o cristianismo a um código de condutas e valores, e não a história de um Deus que ama a humanidade de tal maneira que matou o Filho para dar vida a toda a criação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Vocês entenderam? Quem entrar agora no auditório e quem entrou agora na internet não vai entender nada. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Para de procurar as vacas. Aí alguém vai dizer: os sábios entenderão. Para de procurar as vacas para firmar os teus marcos. O Senhor nos chamou para uma estrada sem mapa, para um milagre impossível, mas Ele nos chamou para cumprir todas as suas promessas na nossa vida. E nós temos que resgatar urgentemente dentro da Igreja de Jesus no Brasil a consciência de que o cristianismo não é apenas um conjunto de condutas e de sims e nãos, embora seja, tampouco a distribuição através da prosperidade de algumas vaquinhas sobre as quais nós vamos colocar a nossa esperança e a nossa alegria. Você precisa urgentemente de um Salvador, e eu também. Você precisa urgentemente confiar no que Deus fez na vida de Jesus pela sua vida. E isso nos dará
sentido. E essa mesa é a mesa que nos faz lembrar, que nos faz relembrar o amor de Deus por nós. Ela nos faz entender mais uma vez e a banda pode voltar. Ela nos faz lembrar mais uma vez que Deus proveu o cordeiro. Resumindo, Deus proveu o cordeiro e foi seu filho. E olhando para essa mesa, eu fico pensando, quem é digno dela, né? Quem aqui é digno dessa mesa? Quem aqui é digno de participar da mesa do Senhor? Quem aqui é digno de beber do seu sangue, comer do seu corpo? Quem é digno? Nenhum de nós. Mas Deus convida aqueles que são quebrantados de coração. Aqueles que não veem em si mesmo a solução para si mesmo. Aqueles que não se fecham ao seu próprio ego. Essa mesa é daqueles que são fracos, que estão andando sem mapa, mas sabem que Deus vai levar-nos para algum lugar. E a melhor certeza na vida com Deus, a maior certeza na nossa vida com Deus, e aquilo que mais nos traz esperança, não é por onde Ele vai passar conosco, mas onde nós vamos chegar com Ele. Eu repito para você, não é por onde Ele vai passar com você, é onde Ele vai chegar com você. Essa mesa aponta para a linha de chegada, porque Jesus disse: façam isso em minha memória, até que eu venha. Até que eu venha.